Talvez você esteja tentando mudar sua vida do lado de fora, enquanto aquilo que mais controla suas escolhas continua escondido do lado de dentro. Você acorda decidido a agir diferente, mas basta uma mensagem sem resposta, uma crítica ou uma pequena frustração para sua mente assumir o controle outra vez. Em poucos segundos, você imagina intenções, antecipa problemas e chega a conclusões que ninguém confirmou. A ansiedade cresce, e uma situação simples passa a ocupar o dia inteiro dentro de você. O mais inquietante é que muitas vezes você chama isso de prudência. Acredita que está apenas se protegendo, quando talvez esteja obedecendo a pensamentos que nasceram do medo, de experiências antigas ou de feridas que nunca foram examinadas. E quando uma ideia é repetida por tempo suficiente, ela deixa de parecer uma interpretação. Passa a soar como identidade. Eu sempre fui assim. Minha mente não para. Eu não consigo controlar o que sinto. Mas e se essas frases não forem verdade sobre você? E se forem conclusões repetidas tantas vezes que você simplesmente parou de questioná-las? Provérbios fala sobre palavras, impulsos, decisões, correção, medo, orgulho e domínio próprio. Por trás de todos esses temas, existe uma batalha central. Não permitir que uma reação momentânea determine o rumo da sua vida. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a reconhecer quando sua mente está acrescentando algo à realidade. Entender por que certos pensamentos ganham tanta força e descobrir como criar espaço antes que uma emoção passageira tome uma decisão permanente. Talvez seu maior problema não seja apenas o que está acontecendo ao seu redor. Talvez seja o significado que sua mente está dando a tudo isso. E perceber essa diferença pode mudar a forma como você pensa, reage e escolhe. Uma pessoa demora para responder sua mensagem, e sua mente começa a trabalhar antes que qualquer explicação apareça. Talvez ela tenha se ofendido, talvez esteja ignorando você, talvez você tenha dito algo errado. Em poucos minutos, um simples silêncio ganha intenção, significado e peso emocional. Você sente rejeição sem ter sido rejeitado, prepara respostas para acusações que ninguém fez. E quando a pessoa finalmente aparece com uma explicação simples, percebe que passou horas lutando contra uma realidade criada dentro da própria mente. Provérbios capítulo 18, versículo 13, afirma que responder antes de ouvir é insensatez. Normalmente aplicamos esse conselho às conversas, mas ele também revela algo profundo sobre o mundo interior. Muitas vezes, respondemos emocionalmente antes de ouvir toda a realidade. A mente não gosta de espaços vazios. Quando faltam informações, ela tenta completar a história usando aquilo que já existe dentro de você. Quem carrega medo de rejeição interpreta silêncio como abandono. Quem se sente incapaz transforma um erro pequeno em prova de fracasso. Quem vive tentando agradar acredita que qualquer mudança no comportamento dos outros é culpa sua. A mente não está apenas observando o presente, ela está usando o passado para explicar o que acontece agora. Isso não significa ignorar sinais, aceitar qualquer comportamento ou fingir que nada está errado. Sabedoria não é ingenuidade. O problema começa quando uma impressão se transforma em sentença antes de ser investigada. Quando algo despertar medo, raiva ou insegurança, talvez a primeira pergunta não deva ser: por que fizeram isso comigo? Talvez seja mais sábio perguntar: o que realmente aconteceu e o que minha mente acrescentou? Essa pergunta não apaga o que você sente. Ela apenas cria espaço entre o fato e a interpretação. E nesse espaço, a realidade finalmente tem a chance de se apresentar. Nem todo pensamento chega com força. Alguns entram quase sem serem percebidos. Talvez eu não seja capaz. Provavelmente vai dar errado. Eu sempre estrago tudo. No começo parecem frases passageiras, mas quando são repetidas muitas vezes, deixam de soar como medo e começam a parecer verdade. É assim que uma ideia fraca ganha autoridade. Você pensa algo em um dia difícil. Repete no dia seguinte. Depois encontra uma situação que parece confirmar aquilo.
Aos poucos, sua mente começa a selecionar tudo o que combina com a crença e ignorar o que a contradiz. Se acredita que ninguém valoriza você, qualquer silêncio se torna prova. Se acredita que nunca terá disciplina, cada falha parece confirmar sua incapacidade. Em algum momento, estou me sentindo incapaz, se transforma em eu sou incapaz. A emoção vira identidade. E aquilo que você acredita sobre si mesmo afeta o que tenta, o que abandona e até a maneira como interpreta uma oportunidade. Uma pessoa recebe uma chance e pensa: ainda não sei tudo, mas posso aprender. Outra recebe a mesma chance e pensa: logo vão perceber que eu não sou suficiente. A oportunidade é a mesma, o que muda é a lente. Talvez esses pensamentos tenham começado com uma crítica, um fracasso ou uma frase dita em um momento de dor. Mas uma experiência não tem autoridade para explicar toda a sua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 21, ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não significa que você possa criar qualquer realidade apenas mudando palavras. Significa que aquilo que você repete produz consequências, fortalece decisões e alimenta crenças. Existe uma diferença entre dizer estou enfrentando ansiedade e dizer eu sou ansioso. Na primeira frase, existe uma situação. Na segunda, existe uma sentença. Mudar a forma de falar não elimina automaticamente aquilo que você sente, mas impede que uma dificuldade temporária seja tratada como uma identidade definitiva. Em vez de dizer eu nunca consigo manter uma rotina, você pode dizer ainda não construí uma rotina que consigo sustentar. Isso não é negar a realidade, é trocar condenação por clareza. A sabedoria começa quando você pergunta: isso é verdade ou apenas se tornou familiar? Algumas crenças parecem proteger você do risco, mas ao mesmo tempo mantêm a porta fechada. Um erro não define toda a sua capacidade. Uma fase difícil não escreve o seu futuro. E uma frase repetida por anos ainda pode ser questionada hoje. Existe um momento em que você sabe que deveria esperar, mas alguma coisa dentro de você exige uma resposta imediata. A raiva quer enviar a mensagem agora. A ansiedade quer decidir antes que todas as informações apareçam. O medo quer abandonar o caminho antes da possibilidade de fracasso. Nesse instante, sua emoção não está pensando no que será melhor amanhã. Ela está tentando acabar com o desconforto de agora. É por isso que pessoas inteligentes também tomam decisões das quais se arrependem. O problema nem sempre é falta de conhecimento. Muitas vezes é a dificuldade de suportar alguns minutos de tensão sem agir. Você recebe uma crítica e responde com dureza. Por alguns segundos sente que se defendeu. Depois precisa lidar com uma relação ferida. Você se sente inseguro em um projeto e decide desistir. A ansiedade diminui na hora, mas depois vem o peso de ter abandonado algo que poderia crescer. O que parece uma decisão pode ser apenas uma fuga bem disfarçada. Provérbios capítulo 14, versículo 29, ensina que quem é paciente demonstra entendimento, mas quem age com precipitação revela insensatez. Paciência aqui não é passividade, é permanecer consciente enquanto a emoção tenta assumir o comando. A emoção sempre oferece uma recompensa imediata, mas raramente mostra o preço completo. A raiva mostra o alívio de responder, mas esconde o arrependimento. O medo mostra a segurança de não tentar, mas esconde a dor de continuar no mesmo lugar. A ansiedade mostra a sensação de controle produzida pela preocupação, mas esconde o desgaste de viver problemas que ainda nem aconteceram. A sabedoria não pergunta apenas: o que fará essa sensação passar? Ela pergunta: o que esta escolha produzirá depois que a emoção passar? Sentir não é o mesmo que obedecer. A emoção pode participar da conversa, mas não precisa ocupar sozinha o lugar de decisão. Um pensamento pode surgir com tanta força que parece uma ordem. Responda agora. Desista antes de se decepcionar. Você não vai conseguir. A intensidade cria urgência,
e a urgência cria a sensação de que agir imediatamente é a única opção. Mas força não é verdade. Urgência não é direção. E pensar algo não significa que você deva obedecer. Provérbios capítulo 4, versículo 23, orienta a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar não significa esconder emoções, significa vigiar o que recebe acesso ao centro das suas decisões. Imagine que alguém bata à porta da sua casa. Você pode ouvir, pode olhar quem está ali, pode avaliar. Mas ouvir a batida não obriga você a abrir. A mente funciona de maneira semelhante. Um pensamento pode bater. Você percebe sua presença, mas ainda pode decidir quanto espaço ele receberá e que influência terá. O problema é tratar todo pensamento como uma mensagem confiável. Medo não prova perigo. Culpa não prova erro. Insegurança não prova incapacidade. Pensamentos e emoções nem sempre descrevem a realidade. Às vezes, apenas revelam o estado em que você se encontra. Uma mente cansada vê impossibilidades. Uma mente ferida interpreta limites como rejeição. Uma mente ansiosa interpreta a espera como abandono. Por isso a pergunta não é apenas "o que estou pensando?". A pergunta mais sábia é "de onde isso está vindo e para onde está tentando me levar?". Você pode sentir medo e ainda agir com sabedoria. Pode sentir raiva e escolher não ferir. Pode pensar em desistir e ainda cumprir o que decidiu quando estava em paz. Domínio próprio não é ausência de conflito interior. É não entregar o volante à primeira voz que aparece. A certeza também pode ser uma prisão. Você acredita que já entendeu o que aconteceu. Tem sua versão, seus motivos e suas conclusões. Então alguém apresenta outro ângulo e algo dentro de você começa a se defender. Você muda de assunto. Procura outro erro da pessoa. Repete tudo o que sofreu. Nesse momento já não está tentando compreender. Está tentando impedir que sua interpretação desmorone. Admitir um erro não atinge apenas uma opinião. Muitas vezes, atinge a imagem que você construiu sobre si mesmo. Se reconhecer que julgou rápido demais, talvez precise pedir perdão. Se admitir que reagiu por insegurança, terá de encarar uma ferida escondida. E para o ego, tudo isso parece perda. Provérbios capítulo 12, versículo 15, ensina que o caminho do insensato parece certo aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve conselhos. A armadilha não é apenas escolher mal. É continuar acreditando que o caminho está certo, porque reconhecer o erro parece doloroso demais. Você pode chamar rigidez de convicção. Pode chamar medo de prudência. Pode chamar ressentimento de discernimento. Quando muda o nome, não precisa enfrentar o problema. Ouvir correção não significa aceitar toda crítica. Nem todo conselho é sábio, mas rejeitar qualquer correção para proteger a própria imagem impede crescimento. Talvez uma das frases mais maduras que alguém possa dizer seja: "Eu posso ter entendido errado". Isso não destrói sua dignidade. Mostra que sua identidade não depende de parecer infalível. Estar errado por alguns minutos pode ser desconfortável. Defender um erro por anos pode custar relacionamentos, oportunidades e paz. Você abre uma rede social e vê alguém conquistando exatamente aquilo que deseja. Uma promoção, uma casa nova, um projeto crescendo. Em poucos segundos, aquilo que poderia inspirar se transforma em acusação. Todo mundo está avançando, menos eu. A comparação também é uma interpretação. Você observa o resultado visível de outra pessoa e usa aquilo para criar uma conclusão sobre o seu próprio valor. Você vê a chegada, mas não conhece o caminho. Vê a celebração, mas não as renúncias. Mesmo assim, compara duas histórias como se tivessem começado no mesmo lugar e recebido as mesmas oportunidades. Provérbios, capítulo 14, versículo 30, ensina que o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja corrói o interior. A inveja nem sempre deseja que o outro perca. Às vezes apenas impede você de valorizar o próprio caminho depois de observar o caminho de alguém. A comparação pode fazer você abandonar uma direção correta,
porque ela não está produzindo resultados na velocidade de outra pessoa. Você muda de estratégia, despreza pequenos avanços e confunde preparação com fracasso. Talvez você não esteja atrasado. Talvez esteja usando o relógio de outra pessoa para medir sua história. Isso não é desculpa para a procrastinação. Reconhecer que precisa agir melhor é diferente de tratar sua vida como fracasso porque alguém chegou antes. A pergunta mais sábia não é: por que eu ainda não tenho o que aquela pessoa possui? É: o que esta fase está exigindo de mim? Talvez exija preparo, talvez disciplina, talvez coragem para continuar quando ainda não existe aplauso. Uma semente não está atrasada porque outra árvore já produz sombra. O medo possui uma habilidade perigosa: fazer você sentir como presente algo que ainda não aconteceu. Talvez o dinheiro não seja suficiente, talvez o projeto fracasse, talvez alguém se afaste. Nada disso aconteceu. Mas dentro de você, a cena já parece real. A ansiedade remove a palavra talvez, transforma pode acontecer em vai acontecer. Depois transforma vai acontecer em eu não vou suportar. Provérbios capítulo 12, versículo 25, ensina que a ansiedade no coração abate a pessoa. O texto não condena quem sente medo. Ele mostra o peso produzido quando a ansiedade ocupa o interior. A prudência observa o risco e pergunta: o que posso fazer? O medo olha para o risco e declara: não existe saída. A prudência prepara. O medo paralisa. Quem teme fracassar pode adiar tanto que perde a oportunidade. Quem teme ser rejeitado pode agir com tanta desconfiança que afasta as pessoas. O medo não apenas prevê futuros. Às vezes, influencia comportamentos que ajudam a produzi-los. Por isso, você precisa separar 3 coisas: fato, interpretação e possibilidade. O fato pode ser: ainda não recebi uma resposta. A interpretação: eles não gostaram de mim. A possibilidade: talvez eu seja rejeitado. Quando tudo se mistura, a possibilidade parece fato. Mas quando você separa cada parte, a clareza começa a voltar. Você pode reconhecer: estou com medo, mas ainda não conheço o resultado. Depois pergunte: existe alguma ação responsável que preciso tomar agora? Se existe, faça. Prepare-se, converse, organize, peça orientação. Mas depois de fazer o que está ao seu alcance, continuar repetindo cenários não aumenta o controle, apenas aumenta o desgaste. Talvez você esteja cansado não apenas pelo que vive, mas por tudo o que sua mente tenta viver antes da hora. Quando algo dói, sua mente quer uma resposta rápida. Quem foi o culpado? Por que fizeram isso comigo? Como acabo com essa sensação agora? Essas perguntas podem aprofundar a mesma interpretação. Quando você pergunta apenas quem errou, pode deixar de perceber sua participação. Quando procura somente alívio, pode escolher algo que trará consequências maiores depois. Provérbios, capítulo 20, versículo 5, ensina que os propósitos do coração são como águas profundas, mas quem tem entendimento sabe trazê-los à tona. Nem tudo o que move você aparece na superfície. Você pode acreditar que deseja desistir porque o projeto perdeu o sentido, quando talvez esteja apenas com medo de não corresponder às expectativas. Pode dizer que está ajudando alguém, quando no fundo teme sentir culpa se estabelecer um limite. A primeira explicação nem sempre é a mais verdadeira. Uma mente sábia investiga: o que exatamente me feriu aqui? Estou reagindo ao que aconteceu ou ao que isso me fez lembrar? Que parte desta situação está sob minha responsabilidade? Responsabilidade não é culpa. Culpa diz: tudo está errado por minha causa. Responsabilidade pergunta: o que posso fazer a partir daqui? Você não controla o comportamento dos outros, o passado ou todas as circunstâncias, mas pode escolher a forma como responderá, o limite que estabelecerá e o hábito que corrigirá. Há uma pergunta capaz de impedir muitas decisões ruins. Se eu não estivesse com medo, raiva ou pressa, escolheria a mesma coisa. Outra ainda mais profunda é: estou buscando sabedoria ou apenas uma justificativa?
A sabedoria começa quando você permite que a verdade confronte seus desejos. Talvez a melhor pergunta seja: em quem preciso me tornar para lidar corretamente com isso? Perguntas impulsivas alimentam reações. Perguntas sábias revelam escolhas. A maior parte das reações das quais você se arrepende aconteceu rápido demais. Uma palavra dita antes de compreender. Uma mensagem enviada enquanto a raiva estava no controle. Uma decisão tomada apenas para acabar com o desconforto. Mas entre o que acontece e a sua resposta, existe um espaço. É nesse espaço que a transformação começa. Provérbios capítulo 29, versículo 11, ensina que o insensato derrama toda a sua ira, mas o sábio a contém. Conter não é fingir que nada aconteceu. É não entregar à emoção o direito de escolher o momento, o tom e a consequência da resposta. Imagine que você receba uma mensagem ofensiva. Seu primeiro impulso é responder no mesmo tom. Mas você coloca o telefone sobre a mesa. Respira. Lê novamente alguns minutos depois. Talvez continue considerando a mensagem inadequada, mas agora consegue responder sem tentar ferir. O problema não desapareceu. Quem mudou foi a pessoa que responderá a ele. A pausa retira a decisão das mãos do impulso. No começo você percebe apenas depois que reagiu. Depois percebe enquanto reage. Com o tempo começa a reconhecer o instante anterior. É ali que surge a possibilidade de escolher diferente. Talvez você precise de uma regra simples: não tomar decisões permanentes durante emoções passageiras. Não transformar suposição em acusação. Não responder apenas para aliviar a raiva. Uma emoção pode durar alguns minutos. As consequências podem permanecer por anos. A transformação raramente chega como uma grande sensação de poder. Muitas vezes, começa quando você fecha uma mensagem sem enviar, pede tempo para pensar ou ora antes de transformar emoção em palavra. Ninguém aplaude esse momento, mas ali você impediu que um impulso antigo escolhesse novamente o seu futuro. A questão não é impedir que pensamentos difíceis apareçam. Eles continuarão surgindo. O medo ainda tentará antecipar problemas. A comparação ainda poderá fazer você se sentir atrasado. O orgulho ainda tentará defender interpretações antigas. Mas nada disso precisa continuar governando sua vida. Um pensamento pode aparecer sem ser convidado, mas não precisa receber autoridade. Uma emoção pode ser legítima, mas não precisa tomar decisões. Uma experiência pode ter marcado sua história, mas não precisa escrever o restante dela. É aqui que Provérbios deixa de ser apenas um livro de conselhos e se torna uma maneira de enxergar a vida. A sabedoria ensina você a ouvir antes de concluir, a examinar antes de obedecer, a esperar antes de reagir, a aceitar correção antes que o orgulho transforme um erro em destino. Talvez você não consiga mudar todos os padrões em um único dia, mas pode começar com uma decisão simples. Escolha um pensamento repetido. Observe quando ele aparece, pergunte de onde vem e examine o que produz. Antes de transformá-lo em palavra ou ação, escolha uma resposta guiada pela sabedoria. Se o pensamento for tudo vai dar errados, responda: existe risco, mas ainda não conheço o resultado. Vou cuidar do que está sob minha responsabilidade. Se for preciso responder agora, decida: não vou permitir que uma emoção passageira escolha palavras que permanecerão. É assim que a mente começa a ser transformada, não por frases vazias, não por negar a realidade, mas por pequenas decisões em que a sabedoria recebe mais autoridade do que o impulso. Talvez o maior conflito da sua vida esteja dentro de você, mas isso também significa que algumas das mudanças mais importantes podem começar no mesmo lugar. Antes da próxima reação, faça uma pausa, examine, escolha. Nos comentários, escreva qual padrão você decidiu confrontar. Medo, ansiedade, comparação, impulsividade, orgulho ou outro que reconheceu em si mesmo. Se esta reflexão ajudou você a enxergar sua mente de forma diferente, inscreva-se no canal
e ative as notificações para continuar aprendendo a aplicar a sabedoria bíblica às decisões reais da vida. E talvez exista alguém próximo de você lutando contra pensamentos que parecem verdade. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. A sabedoria não começa quando sua mente fica em silêncio. Ela começa quando você decide qual voz terá a palavra final.